Dentro do reino dos demônios, onde um enorme castelo se ergue, o guerreiro Vermute e seus 4 companheiros aventuraram-se no castelo para subjugar os reis demônios. Eles já haviam matado 3 dos 5 reis demônios, mas restavam apenas 2. Uma horda de demônios os atacou, e Vermute, com apenas um golpe de sua espada, abre caminho instantaneamente. Esse é o poder do grande Vermute. Uma maga caminha atrás dele e diz que contra tantos, ela pode definitivamente usar seus poderes. Ela o faz, e inúmeros elementos surgem do nada, abrindo o caminho. Esta é Sênia, a sábia. Uma sacerdotisa tenta abençoar a todos com sua magia sagrada, e é quando um demônio a ataca. Mas parece que ela não é tão indefesa. Anos, a fiel. O mais corpulento do grupo ataca com um machado gigante, com apenas um golpe, abate a maioria dos demônios em seu caminho, e uma chuva de sangue e partes de corpos o cobre. Moron, o bravo. A última pessoa do grupo, com várias cicatrizes, ordena que Vermute pare de seguir em frente e abre caminho através dos demônios. Este é Amil, o tolo. Ele sempre teve inveja de Vermute e o considerava um rival. Mas ninguém realmente reconheceu isso. Tendo derrotado todos os inimigos, o grupo procura por possíveis pistas. É quando Amil percebe que Vermute está em perigo e, no último segundo, se joga na frente dele, recebendo o ataque completamente. Quem atacou parece ser um poderoso demônio, e Amil cai, pois esse ataque foi fatal. O demônio ataca Vermute da mesma maneira, mas agora preparado, ele desvia e, com um movimento rápido, corta-o ao meio. O grupo corre para o lado de Amil, e Vermute olha para baixo, observando que ele não precisava morrer assim. Amil diz que essa morte é honrosa, e até este exato momento, que seria seu último, ele se arrependeu de seu passado por não ser honesto com seus amigos. Amil estende a mão e exige que Vermute derrote o rei demônio. Ele pega sua mão e jura em nome de seu guerreiro que todos os reis demônios serão massacrados. Amil sorri com um certo arrependimento e faz as pazes com todos. Ele pede a Anos para rezar por ele. Ele diz a Moron que ele é o guerreiro mais bravo que existe. E quando ele se volta para Sênia, ele observa que sempre gostou dela. É então que descobrimos que esta era apenas uma história, um garoto com cabelo cinza e olhos amarelos vermelhos, que diz que nunca disse que gostava de Sênia. Isso é pura ficção. Toda vez que ele lê este livro sem sentido, fica extremamente irritado. Quem escreveu isso como um livro infantil? Se ao menos o autor não fosse anônimo, ele poderia mostrar a ele algumas coisas. Ele pega o livro de volta e se pergunta por que todos têm títulos tão grandiosos, como o sábio ou o grande, mas ele era o tolo. Será que isso foi escrito por algum cara que ele espancou há 300 anos? O mesmo vale para seus companheiros também. Por que eles não fizeram nada sobre este livro? Mas é justo, considerando que eles nunca pensariam que o outrora morto Amil se reencarnaria assim com todas as suas memórias intactas. Ele, Amil, morreu no meio da subjugação dos reis demônios há 300 anos e reencarnou como um descendente de Vermute. Agora, ele se chama Eugene Lyonheart, e tem 13 anos. Enquanto estava vivo, Vermute teve muitas concubinas além de sua primeira esposa. Eugene acha isso estranho, pois ele não era do tipo que perseguia mulheres desnecessariamente. Ele talvez tenha mudado de ideia? Mas não seria tão ruim, pois todos têm necessidades, então ele entende. As únicas famílias consideradas descendentes diretos são os filhos da primeira esposa. Mesmo com o mesmo sobrenome, que é Lyonheart, a família de Eugene é considerada um ramo indireto. Esses tipos de famílias são proibidos de treinar sua mana e de usar espadas reais antes do ritual de sacrifício de sangue. Para um garoto de 13 anos, ele é bastante musculoso, e ele pensa que hoje é a última vez que usa uma espada de madeira. Ele treina com sua espada, e seus movimentos são extremamente rápidos. Não muito depois de começar a treinar, ele parte o manequim ao meio. Seu pai olha para isso com uma expressão assustada, e observa que não é a primeira vez que ele quebra um desses. Eugene se vira para ele, e seu pai percebe o quão musculoso ele é, bastante assustador para um garoto de 13 anos. Eugene pode ser seu filho, mas às vezes ele tem medo dele, pois ele não age nem fala como uma criança.
Não há mais inocência naqueles olhos, e mesmo tendo perdido a mãe em uma idade muito jovem, ele nunca a mencionou. Eugênie diz que o ferreiro desta cidade é um lixo total, e vender lixo de baixa qualidade como este deveria ser considerado um crime e punido adequadamente. Seu pai tosse e diz que vai dar um aviso. Mas, falando em coisas a fazer, o ritual de sangue é amanhã. Eugênie pensa que esse ritual de sangue deles é uma tradição idiota dos Lyonhart realizada uma vez a cada 10 anos. Todas as crianças, entre 10 e 15 anos, sejam do ramo direto ou não, se reúnem na residência da família principal para o ritual. Lá, elas competem em uma espécie de prova para descobrir quem realmente é digno do sobrenome Lyonhart. Mas os ramos principais têm uma vantagem, pois podem treinar com armas reais e mana desde jovens. Então, basicamente, estão garantindo que a família principal se saia melhor e que as famílias dos ramos permaneçam em seu nível. O pai olha para o manequim e pensa que este filho seu tem tanto talento que não pode imaginar que seja seu filho, e se ele tivesse nascido na família principal. Mas não, se ele não fosse tão talentoso. Assim como ele, não teria que ver e sentir a diferença entre a realidade e seus talentos. Eugênie pergunta o que aconteceu para ele ter uma expressão tão triste, mas seu pai diz que não é nada. Eugênie suspira e pensa que ele provavelmente está se culpando por não ser um bom pai. O pai de repente o agarra pelos ombros e exige que ele nunca compita com as crianças da família principal. Pois, por mais talentoso que ele seja, ele não se igualará ao poder daquelas crianças, que aprenderam com espadas e mana por muito tempo. Eugênie sorri e diz que não vai, mas isso é uma mentira, pois esta é uma vitória fácil, considerando que ele está basicamente lutando contra crianças de 10 anos. Ele vê outro manequim, enquanto caminha em sua direção, pensa que neste ritual de sangue, haverá 3 da família principal e 6 da família ramificada. Um dos 3 filhos da família principal é filho da primeira esposa, e os outros 2 são gêmeos de uma concubina. Então, além das 2 famílias ramificadas de alta autoridade, o resto pode ser considerado perdedor. Eugênie levanta sua espada no ar e destrói mais um manequim com um único golpe. Agora ele realmente quer ver quão bons são os descendentes de Vermouth. O amanhã chega, e enquanto Eugênie pega a carruagem para o ritual, ele pensa que quando era Mil em sua vida passada, ele se considerava um gênio. As coisas eram fáceis de aprender para ele, mesmo quando criança, e sua melhoria era rápida em comparação com os outros. Mas isso não impediu Vermouth de elogiar sua técnica, observando que se ele se esforçasse mais, seria muito, muito mais forte. Ele diz que está dando o seu máximo, e nem todos são gênios como ele. O único problema real que ele tinha era que ele não era um gênio, mas alguém próximo a ele era. Habilidoso com espadas e magia, ele tinha os apelidos de Deus da Guerra e Mestre de Todos. Vermouth é grande. Ele era anteriormente apenas um mero duque em sua terra natal, o Império Queel, mas se aposentou de sua posição e foi elogiado como guerreiro até o fim. E os outros companheiros dele, Sene a Sábia, que assumiu a posição de mestre da Torre de Magia, é a mais jovem mestre de todos os tempos no reino dos magos de Arothia. Anise, a fiel, que era extremamente corrupta por dentro, agora é chamada de Santa no Império Sagrado de Euras, e há até escrituras sobre seus ensinamentos. Moron, o bravo, surpreendentemente conseguiu fazer seu próprio reino, que ele tristemente nomeou em sua própria homenagem. Então, naturalmente, é forçado a pensar que eles tiveram vidas bastante boas até morrerem. Então, por que o Rei Demônio ainda está respirando? Naquela época, Vermouth definitivamente jurou que destruiria todos os reis demônios, os bastardos descarados. Ele originalmente morreu no castelo do Rei Demônio do encarceramento, e Vermouth parece ter feito uma promessa a esse Rei Demônio após sua morte. Por causa dessa certa promessa, a guerra com os reis demônios chegou ao fim, e o mundo estava em paz, o que persiste até hoje, 300 anos depois. Um homem que também está dentro da carruagem com ele, Lord Gordon, observa que ele deve estar bastante nervoso, mas se ele estiver, lutará quando realmente encontrar a família principal. Eugênie agradece pelo conselho, e Gordon diz que a partir daqui, é tudo propriedade dos Lyonhart, mas ele não precisa se preparar para descer, pois a residência principal ainda está bastante longe. Eugênie se pergunta por que ele é tão convencido, considerando que isso nem é sua propriedade.
Ele diz que deve ser inconveniente se for tão grande assim, e Gordon observa que há vários portais espalhados por aí, então é realmente bem tranquilo. Eugene quer perguntar por que ele não pôde usar um daqueles, mas ele já pode prever a resposta e prefere apenas calar-se e sorrir. Depois de um tempo, eles chegam à residência da família principal, que é bastante grande, com ouro brilhante por toda parte. Mas Eugene está preparado. Eles caminham em direção ao prédio principal, e Eugene nem fica surpreso por não ter recebido uma cerimônia de boas-vindas. Leonhart de Vermouth, as únicas pessoas autorizadas a ter o brasão de leão no lado esquerdo do peito são aquelas da linha de sangue direta. Ele pergunta a Gordon se algum de seus parentes já chegou, e ele nota que ele é o primeiro, então devem se mover para a casa de hóspedes. Uma empregada chamada Nina o cumprimenta e diz que vai atender a todas as suas necessidades durante sua estadia. Se ele quisesse algo, tudo o que precisava fazer era tocar este sino. Eugene é grato por pelo menos ter recebido uma empregada pessoal e pergunta sobre a idade dela. Ela diz que tem 16 anos e que acabou de terminar seu período de treinamento. Eugene sorri e pensa que quem quer que tenha designado essa empregada inexperiente para ele deve estar tentando causar um problema se ele fosse repreender a empregada inexperiente por um erro. Mas não importa quem teve a ideia, pois estão ousadamente tentando assediá-lo. Ele pergunta quando os outros chegarão, e ela diz que devem estar aqui dentro dos próximos 4 dias, no máximo. Ele se levanta e pede para ela guiá-lo ao campo de treinamento. Nina fica um pouco surpresa, mas ainda assim o faz. Fora do prédio principal, duas crianças da família principal falam sobre Eugene, e como ele é de uma pequena cidade do interior e provavelmente treina com ancinhos em vez de espadas. O menino diz que a carruagem dele deve feder por causa de como ele vive, e mesmo se ele for um parente, ainda teria que pagar por danificar a residência da família principal, certo? A menina diz que ele está absolutamente certo, então devem ir repreendê-lo. O menino diz que estão apenas dando um aviso e exige que a menina o acompanhe. Outra criança da família principal olha pela janela para eles, mas é quando ela percebe e olha para ele com os olhos de uma besta, fazendo-o recuar. Eugene começa a treinar com uma lança e, enquanto o faz, nota que ele não era de forma alguma preguiçoso em sua vida passada como a Mil quando se tratava de treinamento. Mas este novo corpo tem sido furiosamente treinado desde que ele reencarnou, e não importa o quanto ele esforce seu corpo, ele nunca adoeceu uma vez, e suas feridas cicatrizam extremamente rápido. Este corpo de descendente de Vermouth é capaz de coisas que ele só sonharia. Nina olha para ele treinando e fica hipnotizada ao pensar que ele seria capaz de se mover tão rápido com pesos de areia nos braços e na lança. É quando ela ouve alguém perguntar o que esse cara está fazendo, e ela reconhece esses como os irmãos Kayan e Ciel, também perguntando o que estão fazendo aqui. Kayan repete sua pergunta: o que esse cara está fazendo lá? Eugene para seu treinamento e diz que é muito claro o que ele está fazendo, praticando com a lança. Ele também o chama de idiota, e Ciel empurra seu irmão para fazer algo, pois aquele garoto do interior acabou de chamá-lo, um membro da família principal, de idiota. Kayan fica irritado e exige um pedido de desculpas. Eugene imediatamente se desculpa, deixando-o bastante calado. Ele diz que não foi nada sincero. Ele precisa se curvar com sinceridade e então se desculpar. Eugene diz que eles devem ter a mesma idade, então por que ele deveria se curvar se eles são amigos? Kayan pergunta quem ousaria considerá-los amigos, e mesmo que ambos sejam Leonharts, eles não são iguais. Eugene apenas olha para essa desculpa de insulto e pergunta a Nina se ela é sua serva pessoal. Ela confirma isso e diz que deve limpar a carruagem em vez dele. Nina não sabe o que fazer, e Kayan observa que ele disse para ele limpar especificamente. Então, como ele ousa ordenar a uma serva que faça isso? Ele está realmente desrespeitando a ordem de Kayan Leonhart? Eugene se apresenta, e Ciel também. Kayan diz que não adianta ser gentil com um lixo como ele, e como ele ignorou uma ordem direta, ele o desonrou, então um duelo deve acontecer. Eugene sorri e diz que ele não deveria usar essa palavra tão levianamente, pois carrega um fardo pesado. Ele só quer continuar treinando, então por que eles não podem ir embora? Kayan pergunta se ele está com medo, e é quando sua expressão muda.
Ele deve estar realmente com medo, certo? Então, nesse caso, ele deve baixar a cabeça e se desculpar pelo que fez. Eugene diz que ele não está de forma alguma com medo, e também não quer duelar ou se desculpar. Kayan diz que ele não quer fazer nada, então ele vai simplesmente fugir? Seus pais provavelmente não lhe ensinaram o que é honra de verdade. É quando Eugene começa a tirar os pesos dos braços, e Kayan pergunta o que ele está fazendo. Eugene observa que ele queria um duelo, e é isso que ele terá, então ele deve jogar o maldito lenço já. Eugene continua a se despir, e parece que até o colete que ele estava vestindo também era pesado. Kayan só pode olhar para quantos pesos esse cara tinha, pensando que eles eram apenas para mostrar até agora. Mas agora ele não pode recuar, pois foi ele quem o desafiou para um duelo, então Ciel zombará dele pelo resto da eternidade se ele recuar. E ele também deve puni-lo por manchar sua honra. Ele joga o lenço na direção dele e exige que o duelo comece. Eugene finalmente tira o peso final, e quando o lenço cai em seu rosto, ele aceita. Naquele exato segundo, Eugene golpeia Kayan instantaneamente no estômago, encerrando a luta com apenas um golpe. Ciel corre para o lado do irmão, mas recua quando vê o quanto ele está vomitando. Ela se volta para Eugene e diz que ele é um covarde, e que aquilo não foi de forma alguma um duelo honrado. Eugene diz que não houve covardia ali, pois o duelo começou quando o lenço foi jogado, então é culpa dele por baixar a guarda. Ciel não pode negar isso, e ao invés disso diz que ele deve ter treinado com humana, certo? Eugene nota que as ramificações não têm permissão para treinar com humana até depois do ritual de sucesso. Ciel não acredita e o chama de mentiroso, pois não há como ele ser capaz de balançar algo tão pesado sem humana. E também, o ataque que ele realizou foi rápido demais, a ponto de que mesmo se Kayan estivesse completamente em guarda, não teria sido capaz de fazer nada. Eugene sorri e diz que os olhos dele não são apenas para mostrar, afinal. Ela nota que a boca dele é bastante suja, e ele diz que já ouviu isso antes. Mas também não é como se o irmão dela tivesse sido derrotado sem lutar. Quando o ataque o atingiu, ele instintivamente se esquivou para trás para reduzir o dano. Isso não é nada menos que incrível, dado que ele ainda não tem nenhuma experiência real. Eugene nota que esse cara tem potencial, mas não é forte o suficiente para ser considerado um descendente de Vermouth. Kayan se levanta, e com respiração pesada, chama Eugene de covarde, que diz que eles realmente são irmãos, considerando que dizem exatamente as mesmas coisas. Ele se aproxima dele e nota que, se ele é um descendente honrado da família Lionheart, ele deveria humildemente admitir a derrota após perder. Kayan fica embaraçado, e Eugene pensa que deveria ter se segurado um pouco. Como este é o filho de um patriarca, não farão algo para puni-lo? É quando um homem corre para ver o que está acontecendo com uma expressão severa. Eugene nota a falta de um leão no peito dele, então ele provavelmente é apenas um cavaleiro contratado pela família e bastante habilidoso nisso. Kayan o chama pelo nome, Ezar, e corre para o lado dele, observando que perdeu para uma pessoa do campo como aquele cara. Ele o desafiou para um duelo justo e perdeu. Ezar olha para Eugene e se apresenta como responsável por instruir Kayan. Eugene também se apresenta e diz que é de Jidou. Ezar observa que é onde a família de Jihad está, e Eugene confirma que aquele homem é seu pai. Ezar exige saber o que aconteceu ali, e Eugene diz que Kayan simplesmente começou uma briga com ele, e também insultou seu pai. Kayan nega isso, mas Eugene diz que ele lhe disse que não foi ensinado sobre honra pelo pai, e também o chamou de covarde. Todos esses insultos para ele, e também para seu pai, não foram razões suficientes para aceitar o duelo? Ezar pensa que todas essas são razões válidas e leva Kayan embora, observando que devem tratar suas feridas o mais rápido possível. Enquanto saem, Ciel acena adeus para ele, e ele faz o mesmo. Alguns dias se passam, e enquanto tem uma refeição muito grande, Nina oferece-lhe as informações que ele solicitou. Deacon, Hanson e Julius estão planejados para chegar amanhã ao meio-dia, enquanto Gargiz e Dizir estão planejando vir naquela noite através de um portal de teletransporte. Eugene pensa que eles estão chegando mais rápido do que o esperado, e o ritual de sucessão começará em breve. Ele sai do refeitório e pede desculpas a Vermouth,
pois ele vai mexer com seus descendentes a partir de agora, então espera que ele não fique chateado com isso. Mas não é como se ele quisesse se tornar um de seus descendentes. É apenas uma maldita reencarnação, afinal. Caian é interrogado por sua mãe, a segunda esposa da família principal, a Nazila, e pergunta se seu filho realmente perdeu contra alguém de uma família ramificada. Ezar confirma, e ela exige que Caian se aproxime dela. Ela o golpeia com o leque no mesmo lugar onde ele foi atingido e pergunta se ele realmente perdeu com um único golpe. Caian diz que ela está machucando, e ela exige que ele pare de reclamar, assim como uma resposta de Ezar. Aquele garoto realmente não treinou com mana? Ele confirma isso e diz que Eugênio não possui um traço de mana em seu corpo. Ela pergunta a Ciel como seu irmão perdeu, e ela explica que assim que o duelo começou, Eugênio o atingiu com a lança, e Caian tentou recuar. Mas era tarde demais. A mãe lamenta que o duelo tenha sido perdido com um único golpe, e Caian tenta lhe dizer algo. Mas é quando ela o esbofeteia com toda a força e grita, exigindo saber como ele perdeu um duelo na frente daquelas bestas inferiores, e para uma criança que não possui mana. Em breve o pai dele estará de volta para o ritual, então como ela vai enfrentá-lo então, hein? Caian começa a tremer e pede desculpas. A mãe diz que gostaria nada mais do que cortar a cabeça de Ezar, mas seu marido favorece. Ele deve treinar Caian mais uma vez para que ele nunca mais a envergonhe assim. Com isso, eles saem, e Ezar parece ser mais um pai para Caian do que sua mãe jamais será. Ela eventualmente se acalma e pede para Ciel fazer amizade com Eugênio ou como quer que seja o nome dele. Ciel pergunta por quê, e sua mãe explica que, no momento, ele é forte o suficiente para vencer seu irmão, por isso. Ela pensa que, se fosse do jeito dela, mataria aquele pequeno trapaceiro, mas então se tornaria a primeira suspeita. E se uma disputa eclodisse dentro da família, os guardiões da lei familiar viriam, e ela deve evitar isso a todo custo. A mãe diz que ela só precisa se tornar amiga dele, e Ciel diz que fará isso, pois também tem interesse nele, então irá fazer amizade com ele. Sua mãe sorri, uma expressão maligna atravessando seu rosto. No dia seguinte, 3 garotos das famílias ramificadas chegaram à residência da família, Hanson, Decon e Jules. Enquanto Eugênio está treinando, Nina se aproxima dele com suas roupas e observa que todos chegaram. Eugênio diz que pensava que eles chegariam à noite, mas estão aqui mais cedo do que o esperado. Nina observa que o patriarca também chegou, e ele deve ir rapidamente, mas também precisa trocar de roupa. Eugênio observa que chegaria atrasado se fizesse isso, então vai apenas encontrá-lo assim mesmo. Todos esperam no portão da frente pelo patriarca, e Eugênio olha ao redor. Ele avista a segunda esposa, a Nascila, e a pessoa à sua frente é a primeira esposa, Theonus, e aquele cara deprimido é o filho mais velho da família principal e o primeiro na linha de sucessão, Iodílio Lionheart. O patriarca finalmente chega, Gilard Lionheart, junto com o irmão mais novo, Kelm. Gilard imediatamente vai até Iode e pergunta se suas habilidades melhoraram. Iode tenta evitar o contato visual e diz que está tentando o seu melhor, como de costume. Isso não agrada Gilard, e ele passa para Kelm e Ciel, observando quanto cresceram desde que ele se foi. Ele também parabeniza um de seus irmãos, Gilford, por ter um filho, e pede desculpas por não estar lá para ver tal bênção. Gilford diz que não há necessidade de tais coisas, e Gilard direciona sua atenção para os filhos das famílias ramificadas. Ele observa que devem fazer uma refeição juntos, e lá discutirão o ritual de sucessão de sangue. Eles se sentam à mesa de jantar, e Eugênio avista as outras 2 pessoas que chegaram, Gargiz e Dizira. Ele pensa que essas foram as pessoas que vieram através do portal com o patriarca para assistir ao ritual. Então, talvez eles tenham maior prestígio nas famílias ramificadas Lionheart? Ele também nota um homem que claramente não é um Lionheart e pensa que apenas o patriarca e os participantes do ritual deveriam vir para esta refeição. Ciel também olha curiosamente para ele e pergunta ao pai quem é aquela pessoa. Ele diz que planejava apresentá-lo mais tarde, mas deve fazer isso agora. A pessoa se levanta e se apresenta como Ian da Torre da Magia Vermelha em Arotia.
Todos ficam surpresos, e Yoda observa que ele é o mestre da Torre da Magia, fazendo Eugene cuspir sua bebida. Todos olham para ele, e Rebarian pergunta se ele está bem, ao que ele responde que sim. Eugene pensa que, se ele é o mestre da Torre da Magia Vermelha, é discípulo direto de Senia, ou melhor, discípulo do discípulo do discípulo de Senia. Há 300 anos, Senia alcançou a posição de mestre da Torre da Magia Verde na idade mais jovem da história de Arothia. Não só melhorou todos os livros de feitiços em Arothia, como também ajudou inúmeros discípulos de outras torres de magia e até forneceu conselhos para os outros mestres das torres. Até hoje, o mestre da Torre da Magia Verde e Rebarian ainda a consideram sua grande mestre. Mas a coisa mais surpreendente é que ele encontraria alguém relacionado aos seus antigos companheiros tão cedo. Gilard começa a falar com Eugene e observa que ouviu falar dele por Teonus, e que seu filho desonrou e aos seus pais. Cian olha para baixo envergonhado, e Eugene diz que ele o fez, mas não guarda nenhum rancor real contra ele. Gilard pergunta se é porque ele venceu o duelo, e Eugene observa que teria sido se ele perdesse, porque, se não fosse capaz de proteger sua honra, então é seu dever pelo menos aceitar isso como fato. Gilard sorri e observa que ele é melhor que seu filho. Ele começa a falar com Cian e observa que ele não está envergonhado de sua derrota, mas envergonha o que ele esteja embaraçado por perder e o quanto se preocupa com como vai se sentir sobre isso. Foi um duelo que começou por causa de seus insultos em primeiro lugar, mas ele ainda não se desculpou, mesmo depois de perder. Cian tenta dizer algo, mas Gilard o interrompe e diz que ele é um Leonhart, antes de tudo, e que o grande Vermouth é seu ancestral. Se ele realmente é alguém de seu sangue, ele deveria agir como tal e respeitar não só sua própria honra, mas também a honra dos outros. Cian olha para ele, e com um rubor no rosto, pede desculpas. Eugene nota o quanto ele está se forçando agora, mas isso não importa realmente. Gilard diz que seu pai deve ser Jihad, e ele pede desculpas, pois não o conhece diretamente. Eugene diz que é natural que ele não conheça, pois sua família vive em uma área muito rural para alguém como ele saber sobre eles. Gilard pergunta se seu pai lhe ensinou aqueles movimentos, e ele respondeu que o instruiu sobre o básico, mas depois disso, ele treinou sozinho. Dizira fica surpresa por ele ter treinado sozinho, e Gargus fica ainda mais surpreso por ele ter conseguido vencer Cian agora. Gilard observa que este ritual de sucessão será interessante desta vez, e a comida chega. Depois que é servida, Gilard diz que a comida pode não estar à altura de suas expectativas, mas eles devem estar com fome, então devem começar a comer. Após a refeição, Gilard observa que a razão pela qual decidiu realizar esta refeição foi porque queria compartilhar alguns detalhes sobre o próximo ritual. Todos aguardam ansiosamente por ele falar, e ele diz que, embora seja o patriarca, e seja bastante embaraçoso admitir isso, o ritual de sucessão de sangue é simplesmente muito discriminatório. Naturalmente, é uma tradição da família principal, e as crianças das famílias ramificadas não têm permissão para treinar com armas reais ou mana até que o ritual termine. Se o ritual ocorresse nessas condições injustas, não haveria como uma criança de uma família ramificada vencer uma criança da família principal. Nesse caso, 3 de seus filhos irão participar. No entanto, ele acredita que é justo não apenas verificar seus próprios filhos, mas também o potencial de todas as crianças que carregam o nome Leonhart. O ritual existe para provar a si mesmo que se é descendente do grande Vermouth, então não importa se essa pessoa é da família principal ou não. Eugene sorri e observa que este descendente é muito mais gentil do que o próprio Vermouth. Gilard observa que, por causa de tudo isso, ele pediu ajuda com este ritual, e é por isso que Rebarian está aqui. Ele se levanta, e com um estalar de dedos, a mesa se transforma em um mapa de um labirinto. Ele diz que o ritual acontecerá lá dentro, e todos entrarão por uma entrada diferente, e tudo o que tem que fazer é derrotar o monstro-chefe no meio do labirinto. Eles também terão que evitar armadilhas e derrotar quaisquer monstros que encontrarem. Naturalmente, tudo o que ocorre dentro é apenas uma ilusão feita com magia, então é basicamente apenas um grande truque mental. Mas eles não devem vacilar, pois parecerá exatamente como a realidade. Eugene pensa que ele não está apenas invocando magia, mas também usando magia ilusória avançada.
Não é de se admirar que ele tenha conquistado a posição de mestre da torre. Robarian continua e diz que, se um deles conseguir derrotar o monstro-chefe, o ritual chegará ao fim e todos receberão uma pontuação com base em seu desempenho. Um deles pergunta se está tudo bem se não conseguirem escapar do labirinto, e ele confirma isso. E se estiverem com muito medo, podem simplesmente ficar na entrada do labirinto. Eugene pergunta o que eles ganham por derrotar o chefe do labirinto, e Goulard sorri. Ele permitirá que levem qualquer coisa que quiserem do tesouro subterrâneo da família principal. Eugene está animado agora e acha isso incrível. Enquanto se afasta, ele pensa que ainda deve ser fácil, e seu único problema real é o que escolher do tesouro da família principal. É quando ele vê Desire e Gargis, que parecem estar esperando por ele.